Oi pessoal, tô gravando esse vídeo aqui hoje porque achei um tema bem importante da gente conversar, que é o conceito de ecopsicologia ou psicoecologia, como alguns outros preferem chamar. Tem várias fontes, né, de estudo nessas áreas aí, de uns 30 anos de lá para trás para agora, que estão ocorrendo nessa área, mas eu vou trazer um pouquinho aqui do que eu andei estudando do autor Theodore Roszak, porque ele traz essa abordagem com uma leitura que eu concordo bastante, assim, em termos da urgência desse tema, que une psicologia e ecologia, dizendo que a gente não pode excluir os aspectos humanos, os aspectos da psique nas causas, né, nos trabalhos aí que envolvem sustentabilidade. Então é importante a gente começar falando que a união dessas duas áreas de estudo, ecologia e psicologia, elas se fazem muito necessárias no momento atual da nossa sociedade moderna, em que a gente enfrenta tantos problemas humano-ambientais. E para que a gente possa se responsabilizar, a gente precisa resgatar esse senso de integração e pertencimento, para que a gente lembre que nós somos natureza. É bem importante dizer que esse é um tema que já vem, assim, sendo estudado há algum tempo, só que esse assunto ele ainda está muito no ambiente acadêmico, e eu tenho achado fundamental a gente poder trazer isso aqui para o universo da internet, simplificar, tornar mais acessível, tornar mais familiar esse conteúdo que é de todos nós. A relação homem-natureza foi algo central na nossa existência humana durante muito tempo, na história da nossa evolução. De alguns bons anos para cá, a gente foi perdendo essa relação e mais do que perdendo, isso foi se tornando nada importante na nossa sociedade, assim, industrial, moderna, contemporânea e capitalista. E o que acontece é que a gente passou agora, atualmente, a falar muito sobre as mudanças necessárias e urgentes a nível ambiental, de sustentabilidade, né? Só que a gente, na maior parte das vezes, a gente olha para essas possíveis soluções a partir de um aspecto cognitivo, intelectual e, no máximo, comportamental, onde a gente ensina práticas para as pessoas cuidarem melhor dessa relação homem-natureza. Só que a gente não pode esquecer que muito antes disso, de chegar nesse nível intelectual de compreensão mental dos processos e de como a gente pode atuar comportamentalmente, como, por exemplo, através de mudanças nas práticas de consumo, a gente tem que trazer, antes disso, uma reconexão a nível afetivo, emocional e até existencial dessa ideia de que nós somos natureza. Porque essa não é só uma ideia bonita, comercial, que se pode vender aqui, né? A gente tem que entender que, a nível muito primordial, nós não pertencemos à natureza e nós somos ela, e a gente precisa ter isso muito claro, não só porque é bonito, mas porque é o que é, para que a gente possa, de fato, partir para um nível mais prático de soluções, de enfrentamento diante dessas problemáticas aí humano-ambientais. E nesse contexto, uma coisa que eu gosto muito de trazer como exemplo prático, assim, para que vocês possam entender melhor como isso se apresenta na nossa sociedade moderna, né? Essa desconexão, essa ruptura com tudo que nos rodeia, é que na minha prática clínica, por exemplo, no exercício da psicoterapia, muitas pessoas chegam, não só para mim, como eu sei de colegas de profissão, com um grande nível de sofrimento e angústia, e chegam num estado de descuido consigo mesmas e até mesmo de hostilidade, negligência consigo, nos aspectos da mente, das emoções e do próprio corpo. Então, se a gente fizer um simples exercício de pensar que nós temos tanta dificuldade de cuidar de nós mesmos, como que a gente vai conseguir criar soluções inteligentes para lidar com os recursos naturais, pensando nisso no todo, no coletivo e até assim numa coisa mais de longo prazo? Parece muito difícil, parece inviável, mas não é. A verdade é que a gente precisa dar uns passos antes, entender um pouco melhor esse conceito da proposta da ecopsicologia ou psicoecologia, e a gente possa trazer isso mais para a nossa vida, seja onde for que a gente mora, onde a gente vive. Seja na cidade, num grande centro urbano, seja perto da natureza, numa montanha, numa praia. Isso não importa, porque a gente está falando aqui dessa conexão profunda com a natureza a nível simbólico, a nível de psiquismo, a nível de inconsciente coletivo, inconsciente ecológico. Então, resgatando isso muito mais no nível dos símbolos do que numa natureza concreta. Embora a gente saiba, e até eu já falei aqui nesse canal,
que pesquisas atuais científicas já apontam que até 2 horas, só 2 horas, é o mínimo, assim, mas é o suficiente para que a gente possa colher bons frutos e muitos benefícios a nível de saúde mental, redução de sintomas de estresse, ansiedade, depressão. Então, tem a parcela de importância da conexão íntima e profunda com a natureza nesse nível concreto, mas tem também muito, muito disso num nível simbólico. E por isso a proposta da gente resgatar esses símbolos da natureza para que a gente possa se compreender como parte pertencente dela, sendo ela. Inclusive, os autores que se debruçam nesses estudos de ecopsicologia aí há 3 décadas, pelo menos, eles trazem afirmação, assim como já apareceu em alguns escritos de Jung, aí com uma certa similaridade, de que as questões ambientais elas são um reflexo, um espelho do estado da psique humana. E nesse sentido, cabe aí uma fala muito importante sobre a psicologia como ciência, a história dela e a atuação, os meios em que ela se insere, porque a psicologia predominantemente ela aborda as questões intrapsíquicas. O que isso quer dizer, né? Intrapsíquicas, dentro da própria mente, vamos botar assim de uma maneira simplificada, mas é o indivíduo com a sua própria psique, né? Então, os trabalhos da psicologia se debruçam muito, muito, muito nisso, ou no máximo, também bastante, nas relações interpessoais, intrapessoais, que é as pessoas com as outras pessoas, numa relação. Algumas abordagens carregam algo mais profundo, num nível de que o ser humano só existe em relação, o psicodrama, por exemplo, fala disso, em que a gente entende a relação com tudo que nos rodeia. Só que a gente não vê tanto da psicologia, assim, na questão de massa, trazendo isso à tona, essa relação com o todo. E isso é bastante delicado, porque a gente se foca tanto nessa coisa intrapsíquica ou somente interrelacional, né, entre as pessoas, e isso pode ficar profundamente alienante no sentido de existência maior, né? Que é um pouco do movimento que ocorre hoje, que a gente vê e que hoje tem muita crítica já em cima disso, inclusive e necessária, de uma forma necessária, né, que se faz, sobre a grande onda que veio aí numa grande crescente dos processos de autoconhecimento, de todas as terapias que surgiram e práticas nessa grande onda aí de autoconhecimento ou até mesmo espiritualidade, que foram indo por um caminho tão intrapsíquico, tão das pessoas, dos indivíduos consigo mesmos, que acabou chegando num viés assim egocêntrico, narcisista, vaidoso. Isso é muito delicado, a gente tem que estar atento, com um bom discernimento, para a gente entender quando que essas práticas elas conseguem quebrar essas barreiras, da gente parar de cuidar só das nossas propriedades, né, de uma forma simbólica aqui falando, e olhar para tudo que nos cerca. E por falar nisso, tem algo bem importante, né, quando eu falo dessa relação com tudo que nos rodeia, que é o nosso senso de pertencimento, a busca humana pelo pertencimento, algo natural, inerente da nossa existência, que tem também a ver com a nossa busca incessante pelo preenchimento dos vazios, da sensação de falta. E o que acontece é que se a gente olhar de uma maneira mais fácil de ilustrar aqui, né? Se a gente busca incessantemente se sentir pertencente nas nossas relações mais íntimas, como, por exemplo, a nossa família, os nossos grupos de amigo ou outros grupos sociais, como no trabalho, por exemplo, essa grande necessidade de se sentir pertencente, essa, inclusive, é uma das maiores causas da angústia, do sofrimento das pessoas, que também chega muito na prática clínica. Assim. E como seria se a gente pensasse que muito disso, na verdade, tem a ver com o não pertencimento a algo maior do que nós mesmos como humanidade? Para as coisas que também são para além de humanas, então para essa existência com tudo que representa a vida. Então, na verdade, assim, esses processos que podem ser chamados de autoconhecimento, mas que eu prefiro chamar como autoinvestigação, autoanálise, autopesquisa, eles servem especialmente para que a gente possa, sim, se reconhecer, se trabalhar, se desenvolver, mas que a gente possa aplicar isso na nossa vida, aplicar isso em todos os ambientes, nas nossas relações, atuar de uma forma política, social, coletiva,
a nível de civilização como um todo, não olhando só para os nossos pequenos recortes, mas abrindo mesmo, quebrando essas barreiras. Então, gente, muito desse trabalho, né, nessa ciência aí tão nova, que é a ecopsicologia, essa união de ecologia e psicologia, ela acontece por meio de uma natureza simbólica. Porque como Jung mesmo acredita e dizia, né, há tanto tempo atrás, que a psique humana ela é de natureza simbólica. Então a psicologia ela atua muito nesse lugar através de analogias, metáforas, símbolos. E por isso, quando a gente vai falar desse resgate, desse pertencimento e integração a tudo que representa a manutenção da vida, a gente pode falar que esses símbolos não necessariamente eles têm a ver com algo místico. Não é porque se fala em símbolos da natureza, não é porque se fala de lua para representar os ciclos da vida, não é porque se fala de água para representar emoções, o sentir. Isso não quer dizer que se fale de algo místico, que tenha um cunho de coisas sobrenaturais, religiosas, ou que a gente acredite em forças maiores. Para algumas pessoas isso faz realmente essa relação, mas não é uma obrigatoriedade. Uma coisa não tem relação direta com a outra. E eu aqui nesse trabalho com o conceito de ecologia da alma, eu gosto muito de utilizar a simbologia da natureza para aproximar a compreensão com as coisas tão complexas do nosso psiquismo, da nossa subjetividade, da nossa existência. Então é isso, o objetivo desse vídeo foi atingido, era apresentar um pouquinho desse conceito da ecopsicologia, tornar isso mais acessível. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Então é isso, gente, o objetivo desse vídeo então era apresentar e explicar um pouquinho mais desse conceito de ecopsicologia, tornar isso um pouco mais acessível a nível prático da nossa vida mesmo. Eu espero poder falar muito mais sobre isso, esse assunto ele é um universo enorme, eu tenho certeza que não vai faltar conteúdo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiverem dúvidas, sugestões, ideias, mandem aqui. Eu vou procurar deixar na descrição também algumas dicas de conteúdos, referenciais teóricos sobre o tema, para quem se interessa e quer se aprofundar. Então é isso, gente. Obrigada por ficarem comigo até aqui. A gente se vê em breve. Tchau, tchau!